E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton e no vídeo de hoje vamos analisar aqui esse vídeo do Skanda. Na verdade aqui eu vou pegar para vocês os trechos aqui do vídeo, mostrar aqui para vocês o resultado do CPU-Z, que ele fez aqui um benchmark. Ele também testou aqui alguns jogos. Esse aqui é o famoso CPU matador de Xeon, destruidor de Ryzen, que tem desempenho de Core i9, né pessoal? Que é o que o pessoal tá postando muito aí no YouTube. Aí o Skanda acabou comprando esse processador e ele testou aqui contra um 3700X e também tem um segundo vídeo que ele testou aqui contra o Ryzen 5 3600. Aí eu vou mostrar aqui para vocês uma análise bem básica aqui sobre os testes que ele fez, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui no vídeo do Skanda, o primeiro vídeo que ele postou, ele testou contra o 3700X. Lembrando que o benchmark do CPU-Z, pessoal, ele não é um benchmark assim para você levar tanto a sério, mas dá para você ter mais ou menos uma noção em relação ao single thread e multithread que consegue entregar aqui no benchmark desse programa, tá? Exemplo aqui do CC150, eu vou até aumentar aqui o vídeo para vocês. O CC150, pessoal, ele entregou aqui por volta de 373 pontos em single thread e 3.935 pontos em multithread. Já em relação ao 3700X, ele já entregou 509 pontos em single thread e 5.395 pontos em multithread. Em relação aqui ao XMP, o Skanda habilitou o XMP aqui na placa-mãe, lembrando que esse processador, o CC150, ele é da plataforma LGA 1151, de oitava e de nona geração, tá? E você precisa ter uma placa-mãe que funcione esse tipo de processador, né, que é de oitava e de nona geração da Intel, assim você consegue utilizar esse processador aqui, que ele é basicamente um i9, porém ele é um i9 capado, né? Porque ele não faz boost, ele chega até 3.5 GHz, então ele tem essa deficiência. Se você for comparar com o i9 dessa plataforma, o i9 9900, por exemplo, ele entrega um boost maior, né? Mas enfim, vamos continuar aqui com os testes. Esse aqui foi o resultado no CPU-Z do benchmark. E aqui testes em jogos, pessoal, é o seguinte. O primeiro jogo aqui que o Skanda testou foi o CS2. Esse teste foi feito em Full HD baixo e ele utilizou uma RTX 4080 Super. Ele usou uma placa desse nível aqui para poder gerar o maior gargalo possível nos dois processadores. E assim vocês conseguem ver o desempenho, se tem a diferença de desempenho entre um e o outro, né? Vocês podem ver aqui que o CC150 ele tem um clock até 3.5 GHz, já o 3700X ele chega até 4.2 GHz. E aqui no CS2, pessoal, vocês podem ver que o 3700X ele fez 226 FPS e o CC150 fez 214 FPS aqui no CS2. O 3700X acabou levando vantagem aqui nesse jogo de 5,6% aí em relação ao CS2. E o próximo jogo, pessoal, que o Skanda testou foi o COD MW2. Ele testou aqui no benchmark. Ele testou aqui em Full HD baixo com a RTX 80 Super. E o resultado aqui foi o seguinte, pessoal, porque até surpreso que o CC150 fez 221 FPS aqui de média contra 206 FPS aqui contra o 3700X. Ele levou vantagem de 7,28% contra o Ryzen 7. O próximo jogo aqui que ele testou foi o Horizon Zero Dawn no Ultra em Full HD com a RTX 4080 Super. E o Ryzen 7 3700X aí já entregou um desempenho um pouco melhor. Ele fez 160 FPS aqui de média contra 134 FPS do CC150. Aqui a diferença foi de 19% para o 3700X e 1% low foi de 13% aí de diferença. Outro jogo aqui que o Skanda testou foi o Assassin's Creed Mirage em Full HD com os gráficos no alto, com o DLSS habilitado, mas a RTX 4080 Super. Vocês podem ver aqui novamente, pessoal, que o clock do processador ele fica a 3.500 MHz e o Skanda, pessoal, tanto no XMP do C650 e do Ryzen 7, ele manteve aqui, ó, vocês podem ver a memória a 3.200 MHz nos dois processadores, tá? O C650 entregou 120 FPS e o 3700X entregou 133 FPS. Outra coisa também, se você quiser ver os testes completos, pessoal, desse processador aqui, eu vou deixar para vocês o link do vídeo aqui do Skanda na descrição, assim você consegue ver o vídeo completinho, onde ele explica mais detalhadamente. Aqui eu só estou passando por cima para poder mostrar para vocês aqui, que é um CPU que talvez seja interessante, dependendo aí da ocasião. Se depende muito de alguns fatores que eu vou explicar para vocês no final do vídeo. Vamos aqui para um próximo jogo. O próximo jogo aqui que o Skanda testou foi o Black Myth Wukong. Ele testou em Full HD alto com DLSS e a RTX 4080 Super.
E o processador CC150 entregou 111 aqui FPS na média, já o 3700X entregou 112, então a gente vai considerar um empate técnico. Porém, o 1% low aqui do 3700X foi superior, 24%, né? Contra aqui o CC150. Mas em relação aqui a médias, os dois ficou bem parecido mesmo ali, um empate técnico entre os dois processadores. Outro jogo aqui que ele testou foi o Cyberpunk 2077, o CC150 fez 66 FPS, já o 3700X fez 68 FPS. Novamente, eu vou considerar aqui um empate técnico, somente 3% a mais de desempenho para o 3700X. E outro jogo aqui que ele testou foi o Spider-Man, no muito alto, com Ray Tracing, provavelmente aqui que ele testou, e em 1080p, tá pessoal, com a RTX 4080 Super. O Ryzen 7 3700X fez 71 FPS contra 67 FPS do CC150. A vantagem aqui foi de 5,9%, porém no 1% low, o 3700X perdeu para o CC150. Vocês podem ver que está menos 20%, tá? E para a gente finalizar aqui, deixa eu ver qual foi o último jogo que ele testou. Foi o The Last of Us no alto, em 1080p com DLSS. E o 3700X fez 113 FPS em 1% a mais de desempenho. No caso eu vou considerar também um empate técnico, e o CC150 fez 111 FPS. Aqui no 1% low, o 3700X entregou 3,7%. E é isso, pessoal, esses aqui foram os testes que o Skanda fez com o CC150 contra o 3700X, e vocês podem ver que em alguns jogos ele ganha. No caso aqui, se eu não me engano, foi 1 ou 2 jogos que ele ganhou do 3700X. Só que na maior parte do tempo o 3700X leva mais vantagem, só que também tem os casos de ter empate técnico entre os dois processadores. Então é um CPU bem interessante, mesmo tendo um clock aqui bem baixo, pessoal, de 3.5, que não é um clock tão ruim assim, ele é um CPU que é bem interessante. Só que também depende dos casos, tá, pessoal? Qual é o momento que vale a pena comprar esse processador. Agora vamos partir aqui para o segundo teste. Esse segundo teste aqui foi feito contra o 3600. Aqui a gente pode ver que o resultado aqui do CC150 foi 373 pontos em single thread no CPU-Z e 3.935 pontos em multithread. Já o 3600 fez 487 pontos em single thread e em multithread ele fez 4.000 pontos, que ficou bem parecido. O que deu essa vantagem aqui no multithread provavelmente é o clock do 3600, que é um pouco maior, né? Trabalhar 4.2 GHz. Agora sobre os testes em jogos, pessoal, aqui o 3600 contra o CC150. Aqui no CS2 o Skanda testou em Full HD baixo, ele utilizou a mesma placa que a RTX 4080 Super. Vocês podem ver aqui que os dois processadores estão com o XMP a 3200 MHz. O CC150 está com clock de 3.5, que é o clock máximo dele, que é o clock base, ele não tem boost. E o 3600 fica 4.2 GHz aqui com o seu boost máximo. E aqui no CS2 o 3600 fez 221 FPS e o CC150 fez 214. Ficou bem próximo ali o desempenho dos dois, só que o 3600 teve uma leve vantagem de 3,2%. Outro jogo aqui que o Skanda testou foi o COD MW2 em Full HD baixo. E é o seguinte, o 3600 aqui fez 207 FPS e o CC150 fez 221 FPS. Esse jogo aqui, pessoal, provavelmente ele se dá muito bem com processadores da Intel, porque ele teve uma vantagem aqui de 6,7% contra o 3600. Esse processador aqui em alguns jogos ele vai dar um belo caldo, tá? Vai passar até de 3600, 3700X, bem interessante em alguns jogos. Outro jogo aqui que o Skanda testou, Horizon Zero Dawn, no Ultra em Full HD. O 3600 fez 148 FPS e o CC150 fez 134 FPS. Diferença aqui de 10% para o 3600 e 5% aqui do 1% low, tá? É um CPU aí que fica bem próximo aí basicamente do processador Ryzen 5 3600, né? Outro jogo aqui que o Skanda testou foi o Assassin's Creed Mirage. O 3600 fez 128 FPS e o CC150 fez 120. Diferença aqui de 6% aqui para o 3600 e no 1% low ele fez 27% a mais de performance. Outro jogo aqui vai ser o Black Myth Wukong. Aqui no caso o Skanda testou em Full HD no alto com DLSS mais RTX 4080 Super. O 3600 fez 110 FPS e o CC150 fez 111 FPS. Aqui no caso o 3600 perdeu por menos 0,9%. Basicamente empate técnico entre os dois. Só que no 1% low o 3600 foi melhor, foi 26,8%.
Mas a gente vai considerar aqui as médias, então os dois ficaram bem parecidos aqui no Black Myth Wukong. E o próximo jogo aqui, que o Skanda testou, foi o Cyberpunk 2077. O 3600 fez 65 FPS contra 66 FPS aqui do CC 150. Porque o 3600 aqui nas médias ele acabou perdendo basicamente 1%, né? Ou empate técnico basicamente, né? 66 FPS aqui e 65 FPS aqui. Só que no 1% low, o 3600 acabou ganhando aí em desempenho. E o próximo jogo, o Spider-Man muito alto, com Ray Tracing mais 1080p, com a RTX 4080 Super. 3600 aqui fez 64 FPS e o CC 150 fez 67 FPS. Ele perdeu aqui de 4%, tá? O 3600, mas ele ganhou por 2,7% no 1% low, mas a gente vai considerar aqui as médias no caso, né? Então ele perdeu aqui para o CC 150. E o próximo jogo aqui, o The Last of Us, no alto com DLSS em 1080p com a 4080 Super. E o processador Ryzen 5 3600 fez 103 FPS e o CC 150 fez 111 FPS. Ele ganhou por 7%, 7,7% do 3600 e também ganhou no 1% low de 3,9%. E esse aqui foram basicamente os testes que o Skanda mostrou. Se você quiser ver o vídeo completo, eu vou deixar para vocês os dois vídeos aqui que ele postou desse processador na descrição desse vídeo. E é o seguinte, pessoal, esse processador aqui, vocês podem ver que ele é bem interessante. Ele fica próximo, ou ele é igual ali a alguns processadores da família Ryzen, como o 3600, o 3700X, em alguns jogos ele vai ser melhor, em alguns jogos ele vai ser pior, em alguns jogos ele vai ter empate técnico. Então ele é um CPU que ele é bem interessante, porém existem umas ressalvas que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, pessoal, que para você montar uma plataforma dessa daqui do zero não compensa, porque você vai gastar R$550 no processador, mais uns R$400 na placa-mãe e mais as memórias, que fica ali em média de R$150, R$200. Se eu somar aqui para vocês verem, ó, vou colocar aqui na calculadora. Vou pegar aqui o valor do processador, que é R$378,10, sem considerar cupom de desconto, tá, pessoal? Mais R$204,68, que é o valor do imposto. Ele vai sair R$582. Aí você vai colocar uma placa-mãe. Chutando que você pega uma placa-mãe por uns R$350, vai. 350, R$400. Eu vou colocar aqui R$350 de placa-mãe. Mais as memórias, chutando que você pega uma memória de R$150, 2 PEN de 8 GB, você vai gastar a bagatela de R$1.082. Por R$1.082, pessoal, você monta uma plataforma AM4 com 3.600 ou com 5.600, você pode pegar uma A520, uma B450M, você pode pegar uma B550M. Então você vai conseguir montar um kit Ryzen ali com 3.600 ou com 5.600, que é melhor ainda, por basicamente esse valor aqui se você souber garimpar. Então, na minha visão, se você for montar do zero, não compensa, pessoal. Não compensa vocês comprarem esse processador para montar do zero. Você pode utilizar ele aqui em placas H310, B365, H370, Z370 e Z390. A placa-mãe que o Skanda testou aqui, pessoal, foi uma que ele pegou no AliExpress, que é uma Z370P, tá? Que ele comprou lá no AliExpress, essa placa-mãe. Ele mostra aqui no vídeo, ó, essa placa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. É essa placa aqui da Colorful que ele comprou, testou e funcionou beleza, tá? Então ele vai funcionar também com outras placas-mães igual tá especificando aqui no anúncio. Porém, o seu preço acaba matando para quem vai montar do zero. Agora, se você já tem uma placa-mãe, se você tem um processador aí de oitava ou de nona geração, tipo 1 e 3, aí talvez valha a pena vocês comprarem esse CPU. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou entrar aqui no AliExpress, aí compensa, porque se você for comparar esse processador aqui com o i9, eu peguei aqui, por exemplo, o i9 9900K. Esse aqui tem um clock alto, ele é desbloqueado por overclock, só que obviamente você precisa ter uma placa-mãe que faça overclock. A diferença de preço é gigantesca, pessoal. Ó. Aqui, ó, 1.500, isso aqui é sem considerar os impostos, tá? R$800 aqui, ó, só que esse aqui no caso é o i7, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que é muito caro. Então, se você já tem a plataforma, quer pegar um CPU de 8 núcleos, 16 threads, já que os i5 e os i3 têm poucos núcleos e poucos threads, esse aqui é bem interessante para quem já tem a plataforma 1151 de oitava e de nona geração. Vai montar do zero? Não vale a pena. Igual eu expliquei para vocês, se você conseguir garimpar, você consegue pegar um kit Ryzen com 5600, com uma B450, uma A520 ou uma B550 mais 2 PEN de 8 GB por volta de 1.000, 1.100. Sabendo garimpar, vocês conseguem pegar nesse preço, até porque o 5600 aparece direto por 500 e poucos reais no AliExpress. Eu vou até mostrar para vocês aqui no Telegram, para vocês poderem olhar, ó.
Eu já postei várias vezes no grupo. O 5600 saindo ali por volta de uns 570 no AliExpress, já com imposto incluso. Aqui, ó. 5.600 no precinho, R$568. Basicamente o preço que sairia o CC150, que é 580 com impostos. E ainda você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Ou seja, pessoal, você consegue montar um Ryzen por basicamente esse preço aqui que você gastaria se você fosse montar esse kit do zero. Mas igual eu falei para vocês, pessoal, você já tem a plataforma, você acha que compensa pagar esses R$550 nesse processador aqui com os impostos? Vai fundo, que aí vale a pena se você tiver com um i3, por exemplo, ou um i5, vale muito a pena porque você vai ganhar um gás. Ele ficou aqui bem parecido com o 3600, ele também ficou parecido com o 3700X em jogos, mas igual eu falei para vocês, ele vai ganhar em alguns, ele vai perder em alguns, mas ele ficou bem parecido. Mesmo tendo um clock baixo aqui, ele ainda consegue entregar um desempenho bem interessante. Então é basicamente isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Se você quiser dar uma olhada aqui no vídeo completo aqui no canal do Skanda, link do vídeo dele na descrição. E se você não participa aqui do grupo de promoção do Telegram, participe, vai ter também para vocês os links na descrição. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.